Senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, público presente nesta casa, ouvintes externos desta casa. Eu quero iniciar minhas palavras com votos de pesar aos familiares do senhor Oscar Freire, meu conterrâneo de Henrique Dias, falecido a semana passada na cidade de Arco Verde. O senhor Oscar era casado com a tia do nosso companheiro Álvaro Góes, e fica aqui o meu voto de pesar a todos os familiares. Eu queria aqui nesse momento fazer aqui uma breve homenagem e uma lembrança pelo aniversário de 2 anos de falecimento do Dr. Bartolomeu Brasiliano de Mello. Dr. Bartolomeu era uma pessoa que a gente, ao longo do tempo, estabeleceu um processo de amizade sólida, inicialmente não através da política, mas através do seu conhecimento sobre Sertânia, sobretudo sobre o povoamento de Sertânia, como chegou os familiares de Sertânia, como iniciou seu processo histórico, como iniciou a exploração da atividade econômica, enfim, um homem de vasto conhecimento que tinha a capacidade de migrar de forma competente do popular para o erudito em rápidos momentos. Então, o doutor Bartolomeu é uma pessoa que tenho muito apreço, que me deixou muita saudade, e que nós estabelecemos esses laços depois através da política e através de sua enfermidade, e que infelizmente ainda muito jovem partiu e com certeza nos deixou órfãos em Sertânia de conhecimento em todas as áreas. Que o doutor Bartolomeu esteja em paz, e como diz o poeta, algumas pessoas não morrem, se encantam. E nas minhas lembranças das conversas com o doutor Bartolomeu, era como se ele desencantasse e eu passasse a reviver aqueles belos momentos de diversas conversas que tivemos aqui em sua residência e também em sua residência em Carualina. Nosso apreço, nossa saudação e nossa lembrança de grande saudade ao doutor Bartolomeu Brasiliano de Mello. Eu queria aqui, senhores, fazer aqui um breve relato sobre a questão da semana no nosso país, uma semana muito movimentada. Domingo se iniciou com diversos protestos pelo país. Próxima quinta-feira também tem passeatas pelas ruas desse país. E, na verdade, quem presenciou domingo, quem teve a oportunidade de ler, quem teve a oportunidade de ter acesso à mídia independente e imparcial desse país, viu que domingo em nosso país o que houve foi, na verdade, um festival de horrores e um festival de atitudes fascistas por parte da população presente aos protestos. O que se viu foi festival de seios de fora, festival de bundas de fora e festival de palavras agressivas a pessoas que mereciam respeito, como uma senhora no Rio de Janeiro, aliás em São Paulo, de 73 anos de idade, que, pasmem, senhores, foi chamada pelos manifestantes, e vou dizer aqui as palavras ditas, me desculpem a palavra, peço licença, mas foi chamada de putinha de Lula.
Esse é o nível dos manifestantes que estão nas ruas protestando contra o nosso governo. Um outro gari, pelo fato de ser negro, no Rio de Janeiro, não foi espancado, quem sabe até a morte, porque a presença da polícia o retirou do local. E vejam que era um gari. Então, senhores, por que é que o protesto não teve êxito? Não teve êxito porque falta representatividade a esses que estão nas ruas, porque falta pauta. Como é que a população vai acreditar em um movimento em que seus líderes são todos corruptos? A presidenta Dilma e o presidente Lula não são citados nem acusados em nenhum momento por nenhum dos delatores corruptos que estão lá. O senhor Aécio Neves, um dos líderes do movimento, é citado pelo delator como recebedor de 120 mil por mês do escândalo de Furnas. Silêncio aí, por favor. O senhor Agripino Maia, recebedor de 1 milhão do esquema. O senhor Caiado, Ronaldo Caiado, senador de Goiás, recebedor de milhões do senhor do bicheiro corrupto Cachoeira. O senhor Flecha Ribeiro, senador do Pará, preso em 2004 por corrupção e formação de quadrilha. O senhor Cássio Cunha Lima, daqui da Paraíba, governador cassado por corrupção. O senhor Embaçaí, ex-prefeito de Salvador, corrupto, desviou 600 milhões do metrô de Salvador. O senhor Mendoncinha, juntamente com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, que estavam à frente na Avenida Boa Viagem domingo, o senhor Mendoncinha recebeu 500 mil reais da Odebrecht para a sua campanha passada. O senhor Jarbas Vasconcelos recebeu 425 mil reais da Odebrecht. Isso consta no site do TSE, não é invenção do Dr. Orestes. Como foi doação para os golpistas e os fascistas que estão aí, é classificado pela grande mídia como doação. Se fosse para o PT, era dinheiro de roubo. Essa é que é a grande diferença. E a crise de representatividade que nós temos nesse país, amigos, se revela de forma muito clara, de forma muito simples. Vou passar para vocês qual é a representatividade do Congresso brasileiro que está presente e como foram eleitos. Dez empresas do nosso país elegeram 360 deputados. As empreiteiras, 202 deputados. Os bancos, 193 deputados. A Friboi, 162 deputados. O agronegócio, 118 deputados. A Ambev, 76 deputados. As mineradoras, 76 deputados. Resumindo, 70% do Congresso Nacional come na mão dos ricos desse país. E qual é a representatividade popular que está no Congresso? Mulheres representam 9% do Congresso, quando representam, na verdade, 53% da população. Os negros e pardos representam 3% do Congresso, quando representam 60% da população. Os jovens de até 35 anos, 7% do Congresso, quando representam 58% da população. Agora pasmem, senhores, os empresários, os grandes empresários, representam 3% da população, mas representam 50% do Congresso. Os ruralistas representam 1% da população, mas estão presentes em 30% do Congresso. Se explica
tudo o que acontece no Congresso Nacional e por que é que este movimento que está aí não tem representatividade e foi reduzido em 60% em relação aos protestos do mês de março, em termos de quantitativo de pessoas nas ruas, e reduzido em 20% no número de cidades que fizeram algum tipo de movimento. Então o que falta é representatividade. O povo não está representado através das pessoas que lideram esse movimento golpista, esse movimento fascista que está presente em nosso país, que querem colocar o PT como o único corrupto que existe nesse país, como se a gente tivesse nos outros partidos monges e santos. É isso que querem passar para a população brasileira. Mas o nosso partido tem inserção social, o nosso partido tem base no meio da população, e não há motivo nenhum para que se derrube uma presidente legitimamente eleita pela maioria da população do povo brasileiro. O que tem contra a presidente é preconceito, é inveja de uma população rica que está presente no nosso país, que não aceita que pobre hoje ande de avião, que não aceita que um filho de agricultor, que um filho de pedreiro possa também ser doutor, possa também ser advogado, possa também ser engenheiro, coisa que acontece nesse país. Isso é o que está por trás de todo esse movimento golpista e fascista que tenta derrubar um governo legitimamente eleito pelo povo brasileiro. Esta é a grande verdade que muitos não querem ouvir, que muitos não gostam de ouvir, e que são muito felizes achando que derrubar a presidenta Dilma está resolvido todo o problema de corrupção que existe no nosso país. A corrupção é uma doença crônica, endêmica, presente no mundo. E por que é que ela aparece hoje mais no nosso país? Porque foi o nosso governo que criou as condições para que isso aparecesse. Porque no governo passado era colocado debaixo do tapete, porque o diretor-geral da Polícia Federal era um filiado do PSDB, porque não existia CGU, que foi criada pelo nosso governo, porque não existia fortalecimento do Ministério Público Federal, que foi feito também pelo nosso governo. E hoje a Polícia Federal tem um diretor-geral que é independente e não é filiado a nenhum partido, e que se investiga. Por isso que aparece hoje a corrupção, muito mais do que aparecia em épocas passadas, porque não é colocado debaixo do tapete. Essa que é a grande verdade. E aí, senhores, a gente entra aqui no assunto agora, que todos dizem que a eleição da presidenta Dilma foi um estelionato eleitoral, porque disse que ia ser feito isso, e está sendo feito aquilo, e tudo mais. Então, vamos aqui ser breve, apenas para fazer um comparativo com a eleição do atual governador de Pernambuco, o doutor Paulo Câmara. O doutor Paulo Câmara disse que ia dobrar salário de professor, deu aumento de 8%. O doutor Paulo Câmara disse que ia congelar a passagem de ônibus, era 2,15, está em 2,45. O doutor Paulo Câmara disse que ia ter remédio em casa para as doenças crônicas. Até agora não aconteceu, e todos estão vendo nos jornais a crise porque passa a saúde no estado de Pernambuco, onde os pacientes portadores de câncer no Hospital Oswaldo Cruz não tinham quimioterapia e radioterapia para os seus tratamentos. Dizia que ia se ter delegacias modernas. Semana passada um ônibus foi assaltado vindo de Petrolina para Recife, próximo a Cabrobó. Quando foram fazer a queixa, simplesmente a delegacia de Cabrobó estava fechada. Dizia-se que ia ter viaturas tops. Esta semana, uma das viaturas em Petrolina está rodando, porque um líder comunitário doou pneus usados para a viatura. Está em empresas terceirizadas sem receber. Tudo coisas que o então governador disse que ia fazer e que também não fez, mas há tempo para fazer, porque está apenas com 8 meses de
governo. No entanto, isso não é estelionato eleitoral. Enquanto que as ações do nosso governo... O vereador tem mais de 1 minuto. É estelionato eleitoral. Com o aumento de combustível, os únicos que ganham dinheiro são os governos de estados, porque ICMS é um tributo estadual. Então, se o governador tivesse a grandeza, por que não reduzir o ICMS? Enquanto isso, senhores, enquanto tudo isso acontece, existem licitações para o gabinete do governador de 250 mil para compra de supermercado, de 166 mil para aquisição de tapetes para o palácio, de 75 mil para aquisição de frango, de 74 mil para aquisição de peixes e crustáceos, de 5 mil apenas para a compra de água de coco. Ora, se existe uma crise, por que não se reduziu isso aqui e se colocou nas delegacias de polícia impressoras que não têm, computadores quebrados e pneus para os veículos? Nós tínhamos muito mais a narrar nesse momento, senhor presidente, mas como o tempo se encerra, a gente também aqui encerra nossas palavras, dando boa noite a todos presentes. Muito obrigado.